Tem um vídeo que foi postado agora, parece que foi sexta-feira passada, do Marco Alexandre Machado de Araújo, que foi condenado em novembro do ano passado a uma pena de 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal em razão dos atos do 8 de janeiro de 2023. Aí gravou um vídeo em total desespero na sexta-feira passada agora, momentos antes de ser detido para o início do cumprimento da pena aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. E esse vídeo está comovendo muita gente, porque ele faz um apelo, né, na hora que ele está sendo levado, e ele faz um apelo que é muito, sabe, muito assim, muito sensível, né? E a gente fica sensível também com esse vídeo. E aí eu quero mostrar esse vídeo para vocês, e depois vocês verem esse vídeo, nós vamos fazer um comentário aqui para vocês entenderem mais ou menos, né, o passo que, que o Brasil deu para fazer com que essas pessoas fossem presas. Vamos ver primeiro, né, o desabafo dele na hora que ele está sendo preso. Esse vídeo está comovendo muita gente, eu acho importante a gente rever isso, né, ou ver e trazer para debate aqui na nossa CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse é o vídeo 948 da CCI. Esse vídeo, essa comissão foi criada para desvendar os mistérios do 8 de janeiro e até então a gente tem feito muitos trabalhos para criar, né, uma consciência do que realmente aconteceu. Bem, vamos olhar. E ele fala que é crime político, que ele é preso político, né? Depois nós vamos avaliar essa fala dele, tá bom? Presta atenção. Eu não aguento mais, família. Eu não aguento mais, meu irmão. Vai passar, vai passar. Por que tanta injustiça? Por que prendendo tanta gente inocente? Por que, meu irmão? Por que, mãe? Por que tanta injustiça, meu Deus? Conseguiram o que conseguisse, vocês conseguiram o que queria. Eu tô há 2, 3 anos preso, eu errei com vocês, justiça. Eu errei com vocês, justiça. Eu fiz a minha parte, eu fiquei aqui. O tempo todo eu fiquei 2 anos naquele presídio na Ohana, eu fui pessoalmente pra provar minha inocência. Eu tô aqui 1 ano, podia ter fugido, eu não fugi porque eu não devo, por quê? Pelo amor de Deus, tenha consciência, acaba com isso. Vai passar. Natal você vai estar em casa. Acaba com isso, mãe. Mãe, me dá um abraço, mãe. Mãe, fica em paz. Mãe, me segura, Amigo, amigão. A senhora, mãe. A senhora não era de ligação, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Tá acabando, vai acabar. Cadê a Érica? Gente, tem que mudar isso, pelo amor de Deus. Grava isso tudo e pede pra Deus. Chega de prisão política. Chega de injustiça. Chega de injustiça. Vocês já venceram. Para de prender gente inocente. Para. Pega essa anistia. Pega essa anistia. Pega essa dosimetria. Vocês estão colocando gente inocente na cadeia. Para com isso. Para com isso, por Deus. Por Deus. Vocês já venceram. Já venceram. Abre esse vídeo de tela, por favor. Liga lá e... Já venceram, gente! Agradeço a polícia de Uberlândia que soube me tratar com respeito. Agradeço todos que tiveram de alguma forma me tratando com respeito. A minha família que eu amo, minhas filhas, meus netos. Por Deus, muda, gente! Muda! Pode deixar. Obrigado, pessoal. Valeu. Falou, Eu sargento. fiquei 2 anos naquela prisão entre a vida e a morte. Eu me apresentei voluntariamente para mostrar minha inocência. Eu estou 1 ano aqui na minha casa esperando com a justiça decentemente honrando. E vocês fazem isso com a gente. Chega! Chega, por Deus! Chega, por Deus! Bem, agora é hora da gente debater sobre isso.
Antes eu quero que vocês respondam aí para a gente continuar, né? Ele é culpado ou ele é inocente e é vítima de crime político, né? Ele é um preso político, não é crime, né? Porque quando é preso político não se refere a crime, né? Refere-se a pensar diferente, a ter ideias diferentes. Então, responda aí na sua opinião. Esse Marco Alexandre Machado de Araújo é um preso político ou ele é uma pessoa que cometeu crime? Isso é importante. Quero saber quem que está participando do debate com a gente, né? E isso é importante você reforçar no seu comentário, porque nós estamos aqui para isso. A CCI é isso, é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente faz parte disso, mas os membros que participam assistindo também têm esse papel fundamental de contribuir com a sua opinião, tá certo? Bem, a situação do Marco Alexandre Machado, eu pesquisei aqui, olha, baseou a condenação em um conjunto de provas que atestam sua participação direta nos atos do 8 de janeiro. E aí, as evidências materiais, eu perguntei quais são as evidências materiais, né? Aí me falaram, imagens e vídeos que comprovam sua presença no local dos atos do dia da invasão. No caso de muitos réus do 8 de janeiro, a perícia da Polícia Federal utilizou dados de geolocalização de celulares e registros de conexão em redes Wi-Fi dos prédios públicos para confirmar a presença no interior das sedes dos poderes. Bem, o crime dele foi estar lá. Entendeu? O crime dele foi estar lá, né? Agora, por que ele foi estar lá? Por que ele estava lá? O que fez ele ir para lá? Né? Aí eu falo para vocês, meu amigo, aonde que está o erro desse processo aí? Porque quando é político, né, você tem que buscar uma interpretação dos fatos. Ele foi para lá da seguinte maneira: alguém avisou para ele que ia ter essa manifestação. Alguém provocou né, um chamamento, fez olha, vamos lá para Brasília, porque senão ele não ia lá para Brasília. Né? Ele mora em Minas. Então, alguém produziu um conteúdo, né, falou, olha, eu estou fazendo aqui um chamamento, vamos para Brasília, vamos para Brasília. Bem, quem chamou ele para ir para Brasília? A outra coisa é, como que ele foi parar em Brasília? Ele foi para lá andando. Ele recebeu um chamamento, falou, olha, estou te convocando, tem você está recebendo essa informação aqui, que eu produzi para você ir lá em Brasília. Tá. E depois, eu vou como? Não, tem um ônibus para você ir para Brasília. Bem, aí, presta atenção, vai acompanhando. Já deu uma curtida aí? Dá um joinha aí para a gente manter esse vídeo para cima, né, gente? Olha, até amanhã do 8 de janeiro de 2023, cerca de 133 ônibus com manifestantes haviam chegado a Brasília para os atos que culminaram na invasão dos prédios. Tá certo? A Agência Nacional de Transporte Terrestre informou que 133 ônibus embarcaram na capital até amanhã de domingo, transportando aproximadamente 5.021 passageiros. A ABIN, um relatório da CPMI, identificou especificamente os financiadores de 103 ônibus utilizados nos atos. Identificou financiadores de 103 ônibus utilizados nos atos. A Polícia Civil do Distrito Federal citou em relatório o transporte de manifestantes de 15 estados em 119 ônibus. A Polícia Rodoviária Federal registrou a chegada de 105 ônibus fretados já no dia 7 de janeiro, com outros 40 veículos chegando no dia seguinte. Então, 105 mais 40, 147. A Polícia Rodoviária Federal identificou 147 ônibus. As investigações posteriores apontaram que a maioria dessas caravanas partiu das regiões Sul e Sudeste, especialmente dos estados como São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
E após os atos, a PRF utilizou a apreensão de veículos em rodovias de acesso ao Distrito Federal e em estados vizinhos como Goiás. Bem, esses ônibus foram apreendidos, tá certo? Então presta atenção. Teve a pessoa que produziu um conteúdo chamando ele para ir lá, ó, nós estamos te mandando uma mensagem aí para você, ó, tem esse aí, vai lá, né, faz aquelas artes, aquela coisa bacana, bem produzida. Vai lá, vai ter um negócio em Brasília. Outra coisa, ó, tem um ônibus para levar você para Brasília. Então tá. Agora presta atenção. Eu procurei saber, né? Desses ônibus, né? Alguém está cumprindo pena por ter financiado esses ônibus, por ter pagado esses ônibus, por ter contratado esses ônibus? Aí tem aqui. Relatórios enviados à CPMI do 8 de janeiro identificaram 83 pessoas físicas e 13 empresas e organizações envolvidas na contratação de ônibus. Perfis e organização identificados. Empresários, nomes como Pedro Luiz Curuquix, que contratou 4 ônibus sozinho, Marcelo Panho e Marcos Oliveira Queiroz foram citados como financiadores diretos de transporte. E o setor agropecuário, o Sindicato Rural de Castro, Paraná, Movimento Brasil Verde Amarelo, foram apontados como articuladores e financiadores de caravanas. Esse Movimento Brasil Verde Amarelo, vocês ficam espertos com isso, viu, gente? Setor empresas, aí tem, né, umas 4 empresas aqui, que a AGU, né, empresas, lista de investigados pela AGU, inclui nomes como Gran Brasil Viagens e Turismo, de Minas Gerais, Primavera Tour, do Mato Grosso, e RV da Silva Serviços Florestais, do Paraná. Suporte local. Os empresários Adalto Lúcio de Mesquita e Joveci Xavier de Andrade, no ramo atacadista do Distrito Federal, foram presos por suspeita de financiar acampamentos, fornecendo água, alimentos e até um trio elétrico. Bem, vamos aí. 145 ônibus foi o que a PRF identificou, tá certo? Aí, condenados por financiar ônibus. Condenados. 3 pessoas. E está aqui, ó. Em abril de 2026, a primeira turma do STF condenou os primeiros empresários identificados como financiadores diretos do fretamento de veículos para Brasília. Alcides Ram, empresário catarinense, condenado a 14 anos de prisão. Segundo a acusação, ele financiou um ônibus de Blumenau, Santa Catarina, para Brasília. Vilamir Valmor Romanowski, empresário de Brusque, condenado a 14 anos de prisão. Foi acusado de financiar 2 veículos e coordenar listas de mantimentos para os manifestantes. René Afonso Marca, também catarinense, condenado a 14 anos de prisão por financiamento de participação nas organizações do transporte. Então, 3 do Sul, da região Sul. Né? Santa Catarina, povo de Santa Catarina. Tá. Financiadores identificados pela AGU. Além dos condenados criminalmente, a Advocacia Geral obteve o bloqueio de bens de dezenas de pessoas para reparação de danos. Algumas das pessoas citadas na lista de financiadores de ônibus incluem. Aí, coloca aqui os nomes apontados pela BIM por contratar 4 ônibus, né? Tá? Esse Pedro, esse Adalto, esse Demi, esse Aldoito e o Adriano de Castro. Né? Tá. Cumprindo pena mesmo, cumprindo pena, a primeira turma do Supremo consolidou o entendimento de que o financiamento lógico configura adesão subjetiva ao crime, resultando em penas severas, mesmo que não esteve presente em Brasília. E aí vem, pena privativa de liberdade. O empresário Alcides Rams, Vilamir Ramonski e René Afonso foram condenados a 14 anos de prisão. A pena devida em 12
é dividida em 12 anos e 6 meses de reclusão, crimes graves, e 1 ano e 6 meses de detenção. Ainda tem a indenização que ele tem que pagar. Os argumentos da defesa desses 3 únicos que foram condenados, tá certo? Financiaram. Por exemplo, a defesa do Alcides Rans, condenado por um PIX de R$ 500, argumentou que não há provas de que o valor seria destinado a atos antidemocráticos e que ele soubesse de financiar da finalidade golpista. Aquele caso do empresário, né, um senhor de idade, que contribuiu com R$ 500 no PIX. E aí, meu amigo, o outro, a defesa de René Mahenke, sei lá o quê, sustentou que o repasse de R$ 1.000 referia-se apenas à compra de uma passagem e que ele não teve contato com organizadores nem participou dos atos. Em Brasília. Manifestação. O advogado de Vladimir Ramanovsky, é o outro, os 3, afirmou que o empresário pretendia apenas apoiar uma manifestação pacífica, inexistindo intenção criminosa ou vínculo com os ataques predatórios. Então, o Alexandre de Moraes, 145 ônibus. 145 ônibus. Identificou 3 que patrocinaram isso. 3 cumpriram pena. O resto não. O resto não cumpriram pena. Não estão na lista. Mas como assim? Olha só. Se tem alguma coisa que possa configurar, né, a organização criminosa, primeiro, é quem divulgou, né, quem fez a convocação. Né, os produtores do conteúdo que criaram os conteúdos de convocação. Isso é fácil. Só você pegar os metadados e buscando, você vai achar, né, na internet quem produziu as convocações. Né, porque teve um núcleo de chamamento. O outro é identificar quem pegou essas pessoas e levou para Brasília. Bem, esses ônibus chegaram lá e foram pagos. Você tem um motorista, chega para o motorista e fala assim, como é que aqui? Conta aqui, ó. Onde é que está o dinheiro que você recebeu para fazer? Quem te contratou? Ah, quem me contratou foi fulano de tal. Fulano de tal, vem cá, me fala aqui. Que dinheiro é esse aqui que você pagou para lá? Ah, eu arrecadei assim. Não, eu quero saber. Vamos rastrear a origem do dinheiro. Segue a origem do dinheiro. Coisa mais fácil que tem é você identificar os financiadores que patrocinaram a chegada dessas pessoas a Brasília. Mas não. Não aparecem. Tem esses 3 aí, questões pequenas. Aí eu doei 500. O outro, aí eu paguei 1.000 para minha passagem, sei lá o quê. Uma pessoa apenas ir, porque ela vai ter moradia lá, vai querer ficar lá e tal, uns dias e tal. Né? E o outro, né, quis ajudar alguém que achei que era achei que eu estava indo para uma coisa, né, de manifestação pacífica, como aconteceram várias em São Paulo, na Avenida Paulista, antes do 8 de janeiro, né? Mas não. Então você tem isso. E aí outro detalhe. Bem, o rapaz falou aí, né? Ele falou, olha, eu sou um preso político, sou inocente, vocês estão me prendendo porque eu estava lá. Aí eu te pergunto, né? Como ele chegou lá e por que ele chegou lá? O que fez ele ir para lá? Um chamamento, tá certo? E a outra coisa, os financiadores dos transportes. Bem, sobre a questão de quem divulgou nas redes sociais a convocação, porque isso não teve, né? Você não via isso na Globo. Olha, estamos convocando, nada oficial. Não teve nenhum deputado da base bolsonarista, entendeu? Chegando nas redes sociais, falando assim, olha, estou convocando todos para... Assim como vocês têm, né, quando acontece, por exemplo, uma manifestação lá na Avenida Paulista, né, que aparece as pessoas, os deputados convocando, aí você vê o Gaia convocando, né, você vê o Nicolas convocando, né, você vê o Van Hatten convocando, você vê os filhos do Bolsonaro convocando, às vezes até o Bolsonaro convocando, mas não aparece. Não conseguiram identificar nenhum líder político convocando, porque senão já estava preso.
Tá certo? Então ele estava preso. Então, se não teve a materialização de uma convocação de um líder político, que é da base do Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, é porque não existe. E quem provocou produziu isso, não está preso. Quer dizer, não está cumprindo pena. Aí tem isso aqui, ó. Acordos de não persecução penal, né? Mais de 550 pessoas que acamparam em frente aos quartéis e produziram conteúdos de incitação, mas não participaram diretamente da invasão, firmaram acordos com a Procuradoria-Geral da República. Esses acordos envolvem confissão, pagamento de multa e prestação de serviço à comunidade. Bem, muitas das vezes a pessoa não produziu o conteúdo, ela apenas compartilhou, ela recebeu um convite, ele recebeu a informação e ela compartilhou, ela não produziu, tá certo? Mas a questão é o seguinte, quem que produziu o convite? Né? Quem que produziu o cartaz? Porque isso é fácil de se descobrir, né? Através de metadados. Você chega na origem, né, do arquivo. Bem, porque tem esse negócio de PIN, né? PIN, a identificação do endereço, do lugar onde é que a coisa está sendo feita e tal. Então tá bom. Então, sobre a produção de conteúdo e convocação. Os acordos foram oferecidos justamente para quem respondia unicamente pelos delitos de incitação ao crime. Incitação ao crime. Eu estou te convocando, sei lá. Essas pessoas não foram presas, chegaram num acordo, entendeu? O que inclui muito dos que produziram conteúdo de convocação para os acampamentos e para a manifestação, sem necessariamente atuar na depredação física. Então, meus amigos, quem patrocinou os ônibus? Ninguém preso. Você viu aí, esses três aí, é porque identificaram uma participação, eu dei um pix ali e tal. Mas não, você trazer um frete lá da Bahia para cá, um frete lá do Ceará. Do Ceará veio 2 ônibus. Nada. E eu ouvi dizer que quem patrocinou 2 ônibus que saiu lá do Ceará era uma organização criminosa. Tem uns lances desse aqui que eu pesquisei. Quer ver? Onde é que eu pesquisei isso? Aqui, ó. Pesquisei. Quantos ônibus do Ceará participaram dos atos do 8 de janeiro? 2 ônibus fretados, que saiu de Fortaleza. Investigações do Ministério Público do Ceará apontaram que esses veículos foram articulados e financiados por um grupo criminoso originado no estado para levar manifestação à capital federal. Grupo criminoso. Segundo lideranças lá, tem envolvimento com crime organizado. Que bancaram os ônibus. Cadê os caras que bancaram esses ônibus? Não estão presos. Não está na lista, só tem aqueles 3. Entendeu? Outra coisa. Um dos estados mais esquerdistas do Brasil, e que é governado pelo PT há muito tempo, é qual? É o estado da Bahia. Tá certo? É o estado da Bahia. Aí eu pesquisei, né? Quantos ônibus da Bahia saiu e tal, né? Aí eu achei. Embora relatórios globais indiquem que mais de 100 ônibus chegaram a Brasília para os atos do 8 de janeiro, o número exato de veículos partindo especificamente da Bahia não é detalhado de forma isolada nos principais balanços públicos. Presença de caravanas. Documentos da ABIN confirmam que houve registros de caravanas saindo da Bahia, embora em volume inferior aos estados da região sul e sudeste, como São Paulo e Paraná. Só pegaram o pessoal do Paraná e mesmo assim, coisa pequena. Mas e aí? Cadê as caravanas da Bahia? Olha que coisa interessante. Destaque em caminhões. A Bahia teve uma participação logística expressiva com veículos pesados. Relatórios da ABIN apontaram que 46 caminhões registrados do estado integraram comboios para Brasília.
o que representou o segundo maior volume do país, empatando com Goiás e ficando atrás apenas do Mato Grosso. Pelo menos 2 baianos configuram entre os primeiros 71 condenados pelo Supremo Tribunal Federal com penas máximas de crimes graves. Empresários e pessoas físicas da região foram alvos de operações como a Lesa Pátria, que busca identificar os financiadores por trás do fretamento desses veículos. Cadê os financiadores? No total nacional, a BIM identificou o responsável por 113, mas da Bahia, nada. 46 caminhões da Bahia, identificados pela agência da BIM, não foram a Brasília apenas para os 8 de janeiro. Eles integraram um esforço logístico que começou logo após o segundo turno das eleições de 2022. Vai vendo. Vai vendo. Serviram como base de apoio para os acampamentos instalados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O estado mais petista do Brasil, que é a Bahia, governado pelo governo por baianos há muito tempo, onde está lá a origem como diz o Rogério Marinho, né? O DNA do Banco Master, né? Das operações do Banco Master, junto com aquele sócio dele lá. Então a Bahia mandou 46 caminhões para lá, que serviram como base de apoio para os acampamentos instalados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A BIM destacou que cerca de metade desses caminhões estavam registrados em nome de empresas, pessoas jurídicas, principalmente do setor agropecuário da Bahia. Isso indicou que o deslocamento não foi um movimento isolado de motoristas autônomos, mas uma ação coordenada e financiada por grupos econômicos. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal? O objetivo principal era reforçar as manifestações que pediam intervenção militar e contestavam os resultados das urnas. Em momentos anteriores e durante os atos, caminhões foram usados para tentar forçar bloqueios e pressionar o acesso a órgãos como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Vai ver. Esses caminhões da Bahia. Cadê os empresários que fizeram isso? Isso é um atentado à democracia. Os financiadores estão aí. Por que ninguém prendeu? Na Bahia, o município de Luiz Eduardo Magalhães, um grande polo do agronegócio, foi identificado como ponto de partida de pelo menos 22 desses caminhões. O perfil desses veículos, 65% novos ou seminovos, reforçou a tese de que eram ativos de empresas de médio e grande porte cedidos para sustentar as infraestruturas dos protestos que culminaram nas invasões de janeiro. Bem, me perguntaram, né, por que essa narrativa, como é que essa narrativa foi construída, né? Até o momento não houve a divulgação pública de uma lista de empresários baianos condenados e cumprindo pena especificamente pelo crime de financiamento. A maioria dos condenados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal até agora foca nos executores, quem estava fisicamente dentro dos prédios, que não eram os que chegaram, né? Os que arrombaram a barreira lá por volta de 2h30 da tarde, né? E que entraram nos prédios, fizeram a lambança lá. Depois, a polícia militar da vice-governadora, né, Celina Leão, foi lá e tirou os infiltrados. E depois que o comboio de manifestantes que saiu de lá, escoltado pela PM, foram trazidos pela PM do Distrito Federal, saíram de lá às 3h30 da tarde, só chegaram perto de 5 horas, e aí, meu amigo, é que o Dino soltou a Força Nacional para pegar essa turma que estava chegando. Então, empresários investigados e presos preventivamente. Embora muitos nomes de financiadores permaneçam sob sigilo da justiça, algumas ações atingiram alvos da Bahia. Cadê?
Cadê os responsáveis por fazer com que esse cidadão aí, ó, esse Marco Alexandre Machado de Araújo, soubesse que teria manifestação lá? Então, quem avisou para ele que teria manifestação lá, não foi preso. E quem patrocinou esses ônibus todos? 145 ônibus identificados pela Polícia Federal. Rodoviária Federal. Ninguém foi preso. Quem bancou esses ônibus? E esses caminhões saíram da Bahia, montaram aquelas barracas lá e tal. Então, meu amigo, quando o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli foram lá para Londres, não, lá para Nova York, naquele evento bancado pelo Banco Master, em dezembro, acho que foi em dezembro, né, de 2022, né, que os atos do 8 de janeiro foi em 8 de janeiro de 2023. Esse evento bancado pelo Vorcaro, na Banco Master, lá em Londres, com essas autoridades, ministros todos, lembra? Teve aquele papo lá, que pegaram, né, o pessoal andando no meio do passeio lá, aí alguém chegou para ele e falou assim, Barroso, por favor, libere o código-fonte. Aí ele fala, perdeu o mané, não a mola. Lembra disso? Pois é, quem estava bancando esse evento lá, né, junto com o calça apertada lá, o Dória, né, era o Banco Master. E nessa época, a narrativa já estava sendo construída. Porque o Dias Toffoli, no meio da palestra que ele estava fazendo lá, naqueles converscotes lá deles, falou assim, olha, gente, o Capitólio dos Estados Unidos, né, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, teve tantos indiciamentos, tantos por, sei lá, é, sediosos, crime contra sei lá o quê, tantos fazendo multados, tantos fazendo acordo de leniência. Aí o Alexandre de Moraes falou assim, pois é, gostei muito de você falar isso, Dias Toffoli, porque lá no Brasil a gente ainda tem muita gente para prender e muita gente para multar. Dali nasceu a narrativa. Então, toda a construção dessa logística para atrair esse tal de Marco Alexandre Machado, para estar lá dentro, para ser colocado lá dentro. Entendeu? Essa narrativa já estava sendo construída em dezembro, nas palavras extraídas da própria boca do ministro que fez o julgamento e condenou essa turma toda. E aí eu deixo para vocês agora fazer um comentário. Se esse rapaz aí é vítima de uma emboscada, de um crime político, quer dizer, de uma ação política orquestrada para poder calar a opinião pública, né? Massacrar a opinião pública, assim como Maduro fez na Venezuela. E talvez seja por isso, né, que a lei americana pegou Alexandre de Moraes, colocou na lei Magnitsky, depois tirou por crime contra a humanidade, né, por prender pessoas inocentes. Vamos ver, né? Vamos ver até onde essa narrativa se sustenta. E aí eu deixo para vocês, para terminar com o seu comentário, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei. Deixando aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Está chegando o fim do mês e nós temos que pagar nossas contas aqui. E aí fica aí essa ajudinha de vocês, tá bom? Agradecendo aqueles que já estão contribuindo de coração. Se sobrar uma pingadinha aí, manda pra gente. A gente aqui é sentinela da verdade, sentinela da justiça e não vamos abandonar os brasileiros que estão sofrendo, né, com essa perseguição política, tá certo? Porque aqui é São João del Rei. Aqui é a capital brasileira da liberdade. Nós estamos no dia 20, amanhã dia 21, vai ser comemorado, né, o mártir da Inconfidência, que é o Tiradentes. Também é comemorado aqui, né, o Tancredo Neves, que foi um protagonista por trazer as eleições diretas para o povo aprender a votar. E é por causa disso que essa comissão nasceu aqui em São João del Rei. É para defender o processo eleitoral, que foi alvo, entendeu? De uma trama, porque as pessoas querem eleições limpas,
querem votar para presidente. Essa era a proposta do Tancredo, quando ele fez as diretas já. Quando o Brasil foi para a rua pedir diretas já. A gente quer votar para presidente. Mas a gente quer votar para presidente e quer contar os votos. A gente quer votar para presidente e quer organizar o processo eleitoral. A gente não pode deixar que esse processo eleitoral seja sequestrado por um grupo ideológico e eles mesmos vão contar do jeito deles. Assim como Maduro fez ao longo de décadas lá na Venezuela. Tá certo? E só caiu porque a Maria Corina desmascarou ele lá. Bem, a gente sabe como é que é o relacionamento do Maduro com o nosso presidente Lula, né? Então fica aí essa dica para vocês. É hora de desvenezuelizar. Ajuda aí. Como é que eu faria isso? O Brasil precisa se desvenezualizar-se. Então tá bom, fique com Deus, viu, gente? Um abraço. E aqui nós estamos comemorando a Semana da Liberdade, viu? Porque aqui tem um Tiradentes, tem a sua certidão de nascimento aqui em São João del Rei, tem o Tancredo, que brigou, né, para o brasileiro poder votar, e tem o 11BI, de Montanha, né, que foi para a Itália defender os aliados na Segunda Guerra Mundial para libertar, né, o povo italiano daquele fascismo lá daquela turma lá, né, que era amigo do Hitler. Então tá bom, fica com Deus.